Created with free version for non-commercial use. Olá, tudo bem? Como você está? Eu, Gabriela Neto e o Felipe Simões, estudantes de fonoaudiologia do Univag, decidimos trazer algumas informações sobre a conhecida melhor-idade e a função do fonoaudiólogo para idosos. O idoso é o sujeito do envelhecimento. Esta é a fase entre a aposentadoria e o envelhecimento e que traz consigo as demandas de cuidado com a saúde de uma forma mais ampla, já pensando em um envelhecimento com mais qualidade de vida. Mas enfim, vamos falar hoje sobre a presbiacusia. Com o processo de envelhecimento natural, o sistema auditivo também envelhece e sofre alterações em suas estruturas. A presbiacusia é uma das causas mais comuns da perda auditiva na terceira idade e afeta pessoas com mais de 60 anos. Created Ela with se free instala version de for forma non-commercial lenta use. e gradual, modificando elementos da cóclea, células ciliadas, levando assim à perda auditiva. Hoje vamos comentar sobre a diminuição da audição, abordando os fatores de risco que aceleram essa condição, bem como os seus sintomas, tratamentos e a importância de se preocupar com a perda auditiva nos idosos. O ser humano é capaz de ouvir frequências que variam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Na fase adulta, algumas pessoas já não conseguem ouvir em frequências acima de 15.000 Hz. Quando a presbiacusia se instala, a perda auditiva é maior e as frequências mais afetadas são acima de 2.000 Hz. Entretanto, com o avanço da idade, as frequências médias e baixas também começam a ser afetadas, o que Created with dificulta free version ainda for mais a non-commercial use. compreensão da fala humana. Em geral, as frequências dos sons da fala humana variam entre 250 Hz e 4.000 Hz. Nas conversações, as vogais costumam ser de média e baixa frequência. Já as consoantes variam entre as baixas, médias e altas frequências. Algumas palavras com o som de S ou Z no meio podem ter frequências de até 8.000 Hz. Dessa forma, os pacientes com perda auditiva em alta frequência muitas vezes comentam que são capazes de ouvir quando alguém está falando, porém não entendem o que está sendo dito. Isso ocorre devido à perda de informação dos sons de algumas das consoantes. Embora a presbiacusia Created seja uma with free perda version for auditiva non-commercial diretamente use. relacionada ao envelhecimento natural, outros fatores como a exposição crônica e ruídos, som altos e a hereditariedade contribuem para a perda auditiva ao longo do tempo. Além disso, existem os fatores que podem acelerar a perda auditiva, como uso de cocaína, diabetes, hipertensão, meningite, metais pesados como mercúrio, chumbo ou arsênico, otite média, quimioterapia, tabagismo, traumas, uso crônico de medicamentos como anti-inflamatórios e aspirina. O envelhecimento do sistema auditivo ocorre de maneira lenta, gradual e contínua. Em geral, a presbiacusia começa comprometendo o entendimento dos sons agudos, principalmente em ambientes Created with ruidosos. free version for non-commercial use. Neste estágio é quase imperceptível. Entretanto, à medida que o quadro se agrava, a pessoa começa a ter maiores dificuldades de audição e compreensão da fala. Além do idoso referir que escuta, mas não entende, outro sintoma básico é a necessidade de aumentar o volume da TV e do rádio para conseguir aumentar. Além disso, outros sinais podem ajudar a identificar a perda auditiva, como dificuldade na fala, desconforto em conversar ao telefone por não entender o que está sendo dito, dificuldade para entender conversas em ambientes ruidosos, vertigem.
maior dificuldade em ouvir vozes femininas ou comparação às masculinas, desequilíbrio corporal, hipersensibilidade aos sons normais, considerando-os altos e desconfortáveis demais. Created with free version for non-commercial use. Auditiva relacionada ao envelhecimento natural. Portanto, existem cuidados fundamentais para evitar que a condição se agrave. Esses cuidados envolvem um acompanhamento médico e fonoaudiólogo para a realização de exames periódicos, audiometria, por exemplo, e tratamentos adequados. Dependendo do caso, pode ser indicado o uso de aparelho auditivo. Esta é uma alternativa eficaz na maioria dos casos, pois além de evitar o agravamento da perda auditiva e dificuldade de comunicação, podem ajudar a manter a qualidade de vida do idoso. Como mencionado acima, o acompanhamento de um fonoaudiólogo é fundamental para que as necessidades individuais dos pacientes sejam atendidas, bem como um direcionamento correto do Created with free version for non-commercial use. O apoio e os cuidados dos familiares são essenciais para assegurar a qualidade de vida do idoso. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que o tratamento da perda auditiva pode ser tardio e que isso não provoca consequência negativa. Entretanto, esse é um grande equívoco. A audição, além de permitir a comunicação, também nos protege de muitas situações perigosas, como, por exemplo, nos ajuda a perceber um veículo se aproximando ao atravessar uma rua, escuta uma pessoa entrando em casa e também alarmes de incêndio. Todas essas situações, quando não são percebidas pela audição, podem colocar a segurança do idoso em risco. Por isso é muito importante que os familiares, os cuidadores, Created with free version for non-commercial use. Aos primeiros sinais de perda auditiva. O ideal é que leve o idoso a uma consulta de avaliação e proporcione auxílio e apoio necessário para evitar acidentes. O isolamento social e a depressão que podem surgir com a condição. Como vimos, a presbiacusia pode caracterizar uma perda auditiva que ocorre com o processo de envelhecimento natural e afeta pessoas com mais de 60 anos. Dessa forma, é muito importante ficar atento aos sinais e buscar ajuda especializada para a avaliação e o tratamento do idoso. Agora, você já sabe o que é presbiacusia e a importância de se preocupar com os idosos que apresentam os sintomas.